Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, revendo alguns amigos de longa data, né? Amigos de ministério, Pastor Júnior, sua esposa, esse casal maravilhoso que dispensa comentário, que é uma bênção de Deus. Pastor Danilo, sua esposa, Deus continue abençoando vocês poderosamente, né? Eu recebi esse convite de Jesus e depois da pessoa do melhor contador do Brasil, que é o Caio, o melhor contador. O menino tem talento. A idade é pouca, mas muito conhecimento. E eu amo esse menino em Cristo Jesus. E todos os irmãos, músicos, os tocadores. Jesus, irmãos, ele vai voltar para buscar, não é uma placa. Ele vai voltar para buscar um povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é placa A, não é placa B, não é placa C. É um povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Se placa que subisse, imagina os carros, né? Tinha duas placas, uma na frente e a outra atrás. Mas Jesus veio buscar um povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e ele está às portas. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja de Cristo na terra, aonde certificado vai ficar, conhecimento vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar, empresa vai ficar, e quem vai ser arrebatado somos nós. E isso, irmão, é a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança. Igual o rei Davi falou, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Para quem tem fome, ele é o pão. Para quem tem sede, ele é a água da vida. Para quem quer justiça, ele é a justiça. Quantos estão desejosos para a volta do grande rei Jesus? É Jesus, é por causa de Jesus que estamos aqui. Não é por causa, irmãos, de homens. Muitos se preocupam em agradar homens, mas nós se preocupamos em agradar e adorar Deus. É Deus, em primeiro lugar é Deus. Não adianta estar em paz com o homem e de mal com Deus. Primeiro eu tenho que estar bem com Deus. Se eu estiver bem com Deus, não importa o que aconteça aqui no mundo, eu estou bem com Deus. Eu preciso estar em paz com o meu Criador, com aquele que me chamou, sabe? Isso sim faz toda a diferença. Eu gostaria que os amados irmãos, quem trouxe o livro de Deus, abrisse no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que caneca chique, hein? Conectados em Cristo. Meu Deus do céu. É bênção. Glória a Deus. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele tenha podido livrar que dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque
foi achado em mim inocência, e diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e lhe esmigalharam todos os ossos. Versículo de número 28, esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o Persa. Pode tomar vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Nós, quando lemos esse capítulo 6 do livro do profeta Daniel, aonde tem o seu nome, aonde tem a sua autoria, nós percebemos que esse capítulo de número 6, ele é um tipo de governo novo, ele é um tipo de liderança nova. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei, esse novo rei, por nome de Dário, ele se assenta na cadeira real e passa a ocupar o trono, passa a usar a coroa real, o cetro real, e passa a ser o rei daquela nação com 62 anos de idade. E esse rei agora, ele começa a nomear pessoas que ele pudesse confiar. Pessoa que pudesse ser os seus olhos, pessoa que pudesse ser o seu braço direito, pessoas que pudesse ser o seu braço direito, para que a nação, para que o seu reinado pudesse ser um reinado bem sucedido. Ele agora escolhe pessoas que pudessem ser os seus olhos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que esse homem, ele escolhe 120 satrapas, ou 120 presidentes. Ele nomeia esses 120 homens, e depois que ele nomeia esses 120 homens, ele nomeia mais 3 homens, que esses 3 homens pudessem ser mais próximos dele ainda. E esses 3 homens eram 3 príncipes, aonde qual Daniel, que veio para Babilônia, ele foi um desses príncipes. O rei nomeou ele como um desses príncipes, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Daniel, ele passa a assumir esse cargo, e tudo que Daniel fazia, aonde ele pisava a planta aqui dos seus pés, Deus era na vida de Daniel. Daniel tinha tudo para se adequar aos costumes babilônicos, a adorar falsos deuses, porque ele não estava em Israel, ele não estava em Jerusalém, ele estava na Babilônia. Ele foi trazido para a Babilônia contra a sua vontade, mas Daniel resolveu no seu coração e na sua conduta ser um homem de Deus, um homem separado, um homem reservado, e ele trouxe o Espírito Santo junto com ele para fazer toda a diferença. Então, aonde Daniel chegava, a presença de Deus era notória, porque tudo que Daniel fazia acontecia, tudo que Daniel fazia dava certo. Aonde ele colocava as suas mãos, Deus transformava em ouro. Aonde ele pisava a planta aqui dos seus pés, Deus entregava aqui por herança. A Bíblia vai dizer que esse homem, por nome de Daniel, que o seu nome significa Deus é o meu juiz, ele vai se destacar tanto que rolou lá um comentário lá, que o rei Dário, Danilo, pensava constituir ele como o rei, o próximo governante. Tudo que o rei ia fazer, ele pedia conselho a Daniel, mesmo sem Daniel ser da Babilônia. E a Bíblia vai dizer que aí aqueles homens, eles se levantaram contra a vida de Daniel. Os 120 presidentes e os outros 2 príncipes, eles começaram a arquitetar um plano para parar Daniel. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que toda arma preparada contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra os seus filhos, não vai prosperar.
toda pessoa que se levantar contra você, a Bíblia vai dizer, tornar-se-ão em nada, envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantarem contra ti, irmão. Daniel, o príncipe Daniel, ele tinha uma paz consigo, porque aquele que tem Deus na sua vida, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, aquele que conhece a Bíblia e segue a palavra de Deus, ele não fica desesperado, ele fica no seu lugar, ele fica calmo. Ele é um conselheiro, pastor Júnior. Ele é um homem que tranquiliza. Ele chega lá no ambiente, o ambiente está em alvoroço, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele tranquiliza as pessoas, ele dá conselho às pessoas. Logo as pessoas vão saber entender: peraí, tem algo diferente com esse homem, tem algo diferente com essa mulher, porque ele fala de uma forma pacífica, ele tem uma palavra de paz, ele tem conselhos do alto, ele é um homem diferente, ela é uma mulher diferente, e a gente percebe, irmãos, o mover de Deus, pastor Danilo, nas pessoas que é guiada por Deus, nas pessoas que é guiada pelo Espírito Santo, na sua forma de falar, na sua conduta, como ele anda, como ele se comporta, ele tem uma paz. Ninguém consegue parar quem Deus colocou de pé. Ninguém consegue frustrar o sonho daqueles que Deus já abençoou. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja: quem consegue amaldiçoar quem Deus abençoou? Quem consegue? Quem consegue dizer: esse não presta, essa não presta? Se Deus falou: esse é meu filho, é varão escolhido, e acabou. Quem é que consegue? Você entende a paz? De como a pessoa que está tranquilo, de como a pessoa está em paz com Deus, como ele não dá muita importância para os acontecimentos aqui na terra. Muitas pessoas estão desesperadas: meu Deus, guerra, terremoto. Meu irmão, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E quem está na palavra de Deus não se assusta com nada, pastor Danilo, do que está acontecendo nos dias de hoje. Quem conhece a Bíblia sabe que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia é mais atualizada do que o fantástico que está passando hoje, ou que vai passar amanhã. Todos os acontecimentos, todos os relatos, é cumprimento dos 66 livros. E quem olha para a Bíblia não se espanta com nada que está acontecendo. Nós estamos aqui, você procurou a melhor parte, você poderia ter ficado lá na sua casa, mas você veio louvar o nome do Senhor. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Enquanto você veio aqui, na segunda-feira, a porta não vai se abrir, a porta já está aberta. A cura já aconteceu. Você sabe por quê? Porque o nosso Cristo, ele já está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E a palavra que ele tem para a sua igreja é: não temas. Eu já fui na frente, já resolvi. Você só vai cantar o hino da vitória e agradecer. Tira o medo do coração. Tira a ansiedade pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. Deus já foi na frente. Deus já quebrou o arco, já cortou a lança, já queimou os carros no fogo. Ele fala: aquieta e sabeis que Ele é Deus. Daniel, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia dava certo. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens tramaram, arquitetaram um plano contra Daniel, fizeram um projeto de lei, uma pena de morte, que o rei Dário, quando soube, pensou que era para engrandecer o nome dele, mas era para colocar a vida de um justo sobre uma situação muito difícil. E aqueles homens chegaram e disseram: rei Dário, vive para sempre. Nós viemos aqui, rei, te enaltecer
E viemos trazer esse projeto de lei, que um homem em qualquer espaço de tempo que adorar, levantar algum clamor, alguma adoração a qualquer um Deus, a qualquer um homem, se não for a ti, seja lançado na cova dos leões. Vocês sabem por que eles levaram esse projeto lá para o rei assinar? Porque eles investigaram a vida de Daniel e perceberam que Daniel 3 vezes por dia ele fazia a sua oração. E aonde Daniel ele orava, as janelas eram viradas para a cidade das luzes, Jerusalém. 3 vezes por dia, de manhã, tarde, pôr do sol, ele dobrava seu joelho e ia falar com Deus. Daniel, irmão, ele tinha um cargo elevadíssimo. Ele tinha um cargo de alto escalão, de poder aquisitivo. Acima dele só estava o rei Dário. Mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles assinaram, quando o rei assinou o edito real, que selou com seu anel, na lei dos Medos e dos Persas, que qualquer homem no espaço de 30 dias fosse lançado na cova dos leões. O que me chama a atenção, igreja, é que quando Daniel ficou sabendo que a pena de morte tinha sido decretado contra a vida dele, ele não deixou de orar, ele não se descabelou, ele não foi prestar queixa com o rei Caio, ele continuou a orar. A nossa vida não é regida pelo Supremo Tribunal Federal, nossa vida não é regida pelo presidente, nossa vida é regida pelo Rei da Glória, o Rei Jesus, Danilo. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa confiança vem dEle. E é por Ele e para Ele que estamos aqui nessa noite, oferecendo o nosso sacrifício, a nossa adoração. A Bíblia vai dizer que quando o rei soube que Daniel estava em oração, em contínua oração, 3 vezes por dia, a Bíblia vai dizer que o rei ficou muito penalizado, ele ficou muito triste, e ele fez de tudo para reverter a sentença, para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. Mas aqueles homens chegaram e avisaram: olha, rei, a sentença é irrevogável, tá? É na lei dos Medos e dos Persas, você tem que executar. Daniel, aquele que veio de Jerusalém, está aqui na Babilônia, ele não fez pouco caso de ti, ele fez caso aqui do teu edito, e ele tem que ser lançado na cova dos leões. A Bíblia, irmão, ela não fala em momento algum que Daniel falou mesmo assim: olha, se eu não for para a cova dos leões, eu deixo de orar, eu nego Deus, não me lança lá na cova não, eu não vou mais adorar esse Senhor. Ele continuou orando, ele continuou buscando, acreditando na sua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele continuou, pastor Júnior, orando ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que lançaram Daniel na cova dos leões e colocaram uma pedra lá sobre a cova. O rei selou com seu anel. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel entrou na cova dos leões, o rei foi para o seu palácio, Caio. Fugiu dele o sono, não deixou trazer a sua presença instrumento de música, que quando você ouve a música, vai te dar sono. Ele falou: olha, eu dispenso a presença aqui dos tocadores, eu não quero. E um rei ímpio, um rei pagão, o que ele foi fazer lá no palácio? Jejuar pela vida de um crente. Foi jejuar pela vida de um crente, um rei ímpio, que não conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não quis saber que de música. Ele foi jejuar e ele não dormiu. Ele foi interceder pela vida de Daniel. Enquanto aqueles homens que tramaram contra a vida de Daniel,
eles foram se reunir e dizer mesmo assim: olha, acabou tudo para Daniel. Nós vamos chegar lá amanhã, ele vai estar esmigalhado, não vai ter mais nenhum pedaço dele, só vai estar só os cabelos só. Porque os leões estão famintos, os leões estão em jejum, vai possuir ele, já possuiu essa hora, vai acabar com ele. Mas irmão, Daniel não era sem com osso, pastor Júnior. Daniel não era carne, Daniel era espírito. E quando Daniel estava lá na cova aqui dos leões, a Bíblia, ela não fala isso, mas eu acredito que o que foi que Daniel estava fazendo lá na cova? Ele estava orando, porque tudo que ele fazia era orar a Deus. Imagina os leões grandes sem entender nada, um olhando para o outro assim, o que está acontecendo? E Deus mandou o leão da tribo de Judá, mandou Jesus, mandou o anjo lá. E eu creio que o anjo falou mesmo assim: ô Daniel, pega esse leão, faz de travesseiro, deita. Porque o leão não vai esmigalhar você. Você não é carne, você é espírito. Descansa, vai dormir. Porque amanhã vai ter muita festa. Vai ter alegria. Enquanto muitos pensaram que Daniel estava destruído, acabado, aniquilado, Daniel estava vivo. Deus estava lá no céu, olhando tudo o que estava acontecendo. Porque tem um homem de Deus orando. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, diante desta profecia. O que está escrito que Deus tem para te entregar, o homem não vai vetar. O diabo não vai vetar, ninguém vai vetar o que Deus tem preparado para a sua vida. O pequeno, ele faz grande, faz se assentar no lugar de príncipe, ele sopra o nome, e ninguém consegue vetar e impedir o que Deus tem na sua vida. Se eu fosse você, eu saía daqui dessa noite com a cabeça erguida, pronto para vencer. Não importa se é segunda, não importa se é terça, olhe na frente lá do espelho, veja que essa imagem é semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Não é para a gente, irmão, ficar triste, preocupado, cabisbaixo, triste. Deus nos chamou, Caio, para a gente ter a nossa cabeça erguida. Olha para cima. Daqui que para baixo é um espaço muito pequeno. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê o infinito. A gente vê Deus. Jesus está no controle da situação. Jesus não perdeu o domínio, Jesus não perdeu o controle. Mesmo no desemprego, mesmo na prova, Jesus continua sendo Deus, pastor Júnior. E nenhuma prova dura para sempre. O choro tem dia e hora para acabar. Porque Jesus nessa noite ele vem com alegria, ele passa o bálsamo de Gileade. E nesta semana vai ter muita surpresa de Deus aqui. Muita surpresa, muitos reboliços da parte de Deus. Deus não vai mudar o cativeiro não. Muitos falam mesmo assim: olha, Deus vai mudar o cativeiro. Muda do cativeiro A e põe no B. Não, Deus vai virar o cativeiro. E coisas extraordinárias da parte de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Daniel estava na cova dos leões. O rei estava em jejum, estava em oração. E aqueles homens estavam loucos que chegasse o outro dia, pastor Danilo, para ir lá comemorar a derrota de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que quando dá 6 horas, o sol nasce, o rei vai com pressa, pastor Júnior, à cova dos leões. E ele grita, e ele chama pelo nome de Daniel. Olha que fé que o rei estava. Se ele não acreditasse, ele nem chamava. Daniel, Daniel. Muitos falam assim: meu Deus, que papelão que ele está fazendo. Ele não sabe que os leões estão em jejum. E ele fala: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo,
dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele tenha podido livrar dos leões, Daniel, ponto de interrogação, pergunta. De repente aquele silêncio, pastora. Ai de dentro da cova, vive para sempre, rei Dário. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque em mim foi achado inocência. Olha o livramento de Deus na sua casa, na sua empresa, na sua família, na sua vida. Não adianta torcer contra quem Deus abençoou. Não adianta torcer contra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Deus vai te guardar. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Essa é a profecia. Não existe, pastor Júnior, profeta maior do que a palavra de Deus. Essa é a maior revelação. É a Bíblia Sagrada. E Deus nessa noite, Ele tem livramento para a sua vida. Ele tem prosperidade para a sua vida. Ele tem unção para a sua vida. Ele tem renovo para a sua vida. Ele tem santidade. Ó rei, em mim foi achada inocência. Eu não fiz nada para te prejudicar. Eu não sou um fraudulento, rei. Eu sou um homem de Deus. E o que a Bíblia diz, irmão? E o rei muito se alegrou em si, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel foi retirado da cova dos leões, e nenhum dano Daniel sofreu. Todos os fios de cabelo estavam na cabeça, tudo dele estava perfeito. E ele prosperou, pastor Júnior, no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Sabe por quê, irmão? Porque ele crera no seu Deus. Eu sempre aprendi: Deus, família, igreja. Essa é a hierarquia. Deus em primeiro lugar, família, igreja. Não existe, irmão, sucesso se a família for fracassada. Existe, pastor Júnior? Não existe. Riqueza, mas a família está destruída. Certificado lá na parede, mas a família está destruída. A sua família abaixo de Deus é em primeiro lugar. Depois vem as outras coisas. E muitos estão invertendo essa posição, sabe? Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize, Deus te deu para você cuidar. Seu esposo, sua esposa, muitos não valorizam. Muitos não valorizam. E essa vida é tão passageira, não é isso, pastor Júnior? A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Jesus está voltando todo dia. Jesus vai voltar no coletivo, para aqueles que são lavados e remidos, que estão na posição, esses serão arrebatados. Mas todos os dias Deus está recolhendo alguém. Então a gente não sabe qual será o último instante que a gente está do lado dessa pessoa. Né, Danilo? Sai de casa para ir trabalhar, mas não sabe se volta. Então, o minuto que você passa com essa pessoa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, valorize. Não tem dinheiro que pague a sua família. Abrace, beije, dê carinho, eduque. Porque a gente não sabe, pastor Júnior, o que vai acontecer. Mas nós estamos guardados pela palavra, guardados por Deus. Saia daqui dessa noite de posse de vitória. Saia daqui para vencer. Como um guerreiro das luzes amanhã. Não tenha medo. O medo não é coisa de cristão. O medo nos bloqueia, o medo nos paralisa.
Mas quem tem Deus, não importa qual é o tipo de gigante que se levante, não importa qual o tipo de fornalha de fogo que seja aquecida, não importa qual é a penina que esteja querendo tirar a sua paz, não importa qual é os irmãos de José, qual é Datã, Cora e Abirão, não importa. Levante a sua cabeça e vá para a guerra, porque nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor já te deu essa vitória nas tuas mãos. Eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer a essa igreja maravilhosa. Deus continue abençoando. O Caio, né, Caio? Esse menino tão bom, né? Menino tão de Deus. Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, eu estava passando por uns momentos muito difíceis. E Deus falou para mim: liga para o meu filho, liga para o Caio. E eu liguei para o Caio, pastor Júnior. E o Caio, abaixo de Deus, me ajudou muito. Muito, muito, muito. Por isso que eu falo: quer ser advogado, seja o melhor advogado. Quer ser engenheiro, seja o melhor engenheiro. Quer ser contador, seja igual o Caio, o melhor contador. O melhor psicólogo. Seja bom naquilo que você faz, perito. E esse menino aí me socorreu e eu, graças a Deus, estou muito feliz. Muito feliz, porque quase que o barco ia naufragando. Ia lá, falava: resolve para mim. Ah, mas tem esse problema, resolve. Ah, mas tem os problemas. Falei: Caio, me ajuda. Ele falou: deixa comigo. Caio foi lá e ajudou. Deus abençoe a vida de cada um. As palmas, aplauda o nome do Senhor Jesus. Receba o pastor.